Aí já volta agora, Luciano do Prata que agora, vem embora que vê. Em nome do Parque da Família, lá cá até o Sergipe, ele tranca na canota, vai desequilíbrio cai. Aí o Melo, ele tranca na mão direita, vai desequilíbrio cai. Aí desce a bola e pega para o Júnior, vai para a parte da casa. Aí Guilherme vai para a parte da casa. Lá para o segundo tranca na direita, vai desequilíbrio cai. Em nome do Parque da Família, lá cá até o Sergipe, ele tranca na canota, vai desequilíbrio cai. Vaquejada, um esporte tradicional do Nordeste que vejo pela primeira vez. Está na berlinda porque alguns ambientalistas criticam e o próprio Supremo vai julgar sua legalidade. No entanto, ao chegar aqui, para os preparativos, observo que as vacas não têm assim tanta importância. O mais importante são os cavalos quarto de milha, muito bem tratados, alguns viajando até com ar-condicionado para participar dessa competição, aqui em Petrolina, na divisa com a Bahia. Petrolina fica em Pernambuco e é ligada à cidade baiana de Juazeiro por uma ponte. E alguns barcos também fazem a conexão entre as duas. A região é próspera porque planta frutas, produz vinhos e está à margem do São Francisco. Parte de sua história é romanceada na novela O Velho Chico. A vaquejada é feita num parque especial chamado Geraldo Estrela, que fica a 20 quilômetros da zona urbana. São 3 dias quase ininterruptos, um verdadeiro curso para quem, como eu, nunca tinha visto esse esporte. No princípio, pensei que os bois eram derrubados apenas pelo impulso do vaqueiro. O boi corre espremido entre 2 cavalos e precisa ser derrubado entre 2 linhas brancas, delimitadas na arena. Visto de cima, percebi a importância do movimento do cavalo. O vaqueiro segura o rabo e, repentinamente, força o cavalo no sentido oposto. O boi cai. E o locutor que fica entre as 2 linhas brancas diz: "Olha o boi." A julgar pelas pesquisas feitas com gatos, o rabo tem um papel importante no equilíbrio dos animais. O movimento de puxar o rabo desequilibra o boi, embora alguns sejam mais duros na queda. Nem todos os bois caem. Às vezes marcham triunfantes para o curral porque os vaqueiros fracassaram na tentativa de derrubá-los. Às vezes, os bois triunfam de uma maneira definitiva, resistindo à atração do cavalo e derrubando o próprio vaqueiro, o que aconteceu 2 vezes diante de mim. Diante das linhas, um funcionário se encarrega de renovar o calcário para que as faixas brancas fiquem bem nítidas. A quantidade de sacos de calcário armazenadas no seu posto indica que as competições serão longas. Para os praticantes da vaquejada, inclusive dezenas de famílias que dependem comercialmente dela, trata-se de uma manifestação cultural do Nordeste. Para os ministros do Supremo há uma dúvida, tanto que empatou a votação sobre a legalidade ou não da vaquejada. A verdade também é que os organizadores há algum tempo estão tomando medidas para atenuar o processo. O uso do capacete para os cavaleiros, supressão das esporas e supressão do chicote.
o que é muito importante para os bois e também para os cavalos. Aí vai do meio, o Rio passa a volta, ele troca na direita, foi desequilíbrio e cai. Olha o boi, tem o boi de retorno para ele, volta a Paulinho. Eu não vejo por que acabar com o ramo de vaquejada que já vem há muitos anos, ela já existe, e de lá para cá foi só aperfeiçoando mais, ou seja, melhorando para que diminuísse, não deixasse acontecer o sofrimento com o animal. Nesse fim de semana, serão distribuídos R$160 mil em prêmios. Premiação profissional, 100 mil. Então vai 30 mil para o primeiro lugar e os 70 mil é dividido em 8 vagas, em 10 vagas. Amador, hoje aqui é 60 mil. 10 mil para o primeiro lugar e 10 vagas dividido em rateio. E o salário é razoável? Dá pra é bom. Razoável, dá pra gente se manter. Como eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Casado mas dá pra ir levando. E tem a porcentagem da vaquejada. Você ganha, além da senha, tira a senha e quando você ganha a premiação, você é rachado 50%. O dono do cavalo e a gente que corre. Você já ganhou algum prêmio? Já fui campeão. O ano passado agora eu fui campeão brasileiro de vaquejada e vim ser petrano. Semana passada eu rachei o primeiro lugar aqui na Bahia e semana atrasada foi lá no Quixadá, no Ceará, também eu rachei o primeiro lugar. Sempre vai entrando, sempre vai ganhando. A venda dos cavalos e toda a indústria voltada para o bem-estar dos animais são alguns fatores que impulsionam a vaquejada. A vaquejada hoje se ganha dinheiro na venda do cavalo, não é nem na competição. Na premiação, eu crio o cavalo, eu domo o cavalo para a vaquejada, eu levo o cavalo para a vaquejada e apresento ele na vaquejada. Hoje existem vários preços, 150 mil, 300 mil até 3 milhões e meio. Esse veículo, por exemplo, veio do Pará, trazendo os cavalos para a vaquejada de Petrolina. Por dentro, como os outros, são adaptados para funcionar como cozinha e logística dos ocupantes durante a vaquejada. Tchau! Os bois, ao contrário dos cavalos, são tratados com uma certa dureza e condenados ao anonimato. Se estivessem na Índia, seriam sagrados, mas no Brasil, seu destino não é dos mais nobres. Em Santa Catarina, presenciei há alguns anos conflitos em torno da farra do boi, que consistia em perseguir e molestar os bois no final da Semana Santa. Os bois ficam esperando num curral e são colocados num corredor estreito para irem à pista. Eles vêm para a arena em transporte coletivo, não como os cavalos, por exemplo, que têm veículos especialmente designados para eles. Ricardo Eugênio Vila Rica vai montando o craveiro, vai levando a canto do boi. Vai Nego Edson montando animal, produto do sol. É a equipe de Petrolina. Hoje eu tiro meu sustento, eu vivo de vaquejada. Mantenho a família, esposa, tenho filhos e minha casa é sustentada através da vaquejada. Eu vendo DVD, vendo chicote, boné, luva e espora. Vai bem? Dá para você se manter? Criei a família com isso. Graças a Deus. Há quantos anos você trabalha 27 anos. Aí já volta agora, Luciano do Prata, quer ver agora? É um trabalho que dá muita sustentação para as famílias. Então, eu acredito que tem que ter uma manifestação por partes dos que faz a vaquejada para que não deixe acabar. Até porque a gente vê aí também os rodeios aí pelo Brasil afora, onde corre milhões e milhões de dinheiro, dá emprego direto e indiretamente a muitas famílias e eu não acho que seja também uma violência. Então, para acabar com a vaquejada, também tem que acabar com os rodeios. Leite polvo, tem de morango, leite condensado, amendoim, chocolate, brigadeiro, açaí, cajá, graviola, com sabor. Maravilha. Tem sorvete, tem cremosinho,
E esses 3 dias que você passa aqui dão para segurar onda, né? Dá pra segurar onda, pra furar um que talvez pensando uns R$300. Como? Da gente mesmo, né? Dá para viver a semana? Uns 3 dias, né? É, dá para viver um mês, né? É. Você é casado? Por enquanto não for. Ah, Solteiro agora. Eu sou casqueador e ferrageador há 15 anos na região. Por mês eu percorro 2.500 quilômetros fazendo esse trabalho para dar o sustento da minha família. Aqui é uma grosa de acabamento. Essa daqui é uma grosa só para casco, não pode tocar em nada de ferro, só para casco. E essa daqui é uma meia cana para a gente colocar o guarda-casco no lugar certo. Ou seja, colocar esse guarda-casco. Tá um pouco difícil por causa da crise. Né? Minha família é muito grande, mas graças a Deus eu sou bem procurado. quantos filhos você tem? Eu tenho 8 filhos. Opa, 8 filhos. tem que ferrar muito cavalo. É, tenho 7 meninos e um rapazinho de 5 meses. Uma situação mais dramática é que os bois vivem os bodes e o porco, vendidos para a alimentação dos participantes da vaquejada. Num dia a mercadoria foi exposta, mas havia muito mosquito sobre a carne que o vendedor salgava. No dia seguinte, uma placa indicava interdição. Mais tarde, o negócio foi restabelecido em novas bases. Porque eu matei em casa. Mas aí, agora não deu certo, graças a Deus. É todo mundo que gira em torno da vaquejada e espera ansioso por uma decisão do Supremo. Os políticos da região não são alheios. O prefeito de Juazeiro, por exemplo, também pratica o esporte. A vaquejada para o Nordeste é um esporte muito tradicional, envolve muito a sociedade, vem das origens aí do vaqueiro, da história da caatinga, da pega do boi. Isso começou com a história juntando o gado para vacinar o gado, e aí, ao terminar, os vaqueiros faziam ali um movimento de confraternização e de festa, de alegria. Quando ia se soltar o gado, eles aproveitavam e iam fazendo a brincadeira. E isso foi se organizando num formato de um esporte, e hoje nós temos esse esporte espalhado por todo o Brasil, com uma força muito maior no Nordeste. Então, eu venho das origens de meus avós moravam na área de sequeiro, na caatinga, trabalhavam com criação de animais, e sempre daí vem as histórias. E através de meus tios, eu fui começando a gostar, em que pese eu já vim para Juazeiro aqui em 73, a minha família é de Petrolândia, Pernambuco. Eu cheguei aqui em 74, ia fazer 2 anos de idade. E isso meu tio veio junto também. Aqui a gente veio trabalhar com agricultura irrigada. Em 74 não existia ainda aqui em Juazeiro. Foi o primeiro projeto irrigado da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. E aí começou a nossa história aqui em Juazeiro. E aí, com a influência da família, de meu tio, de amigos, que onde eu morava tinha muitos amigos que gostavam também de vaquejada, e aí começou essa história. E terminei virando um prefeito vaqueiro. Então, apesar do tempo curto, mas eu ainda curto a vaquejada e tenho sempre que posso participado. Passa a volta, girou na entrega na mão canhota, boi desequilibrante. Olha, boi.
De fato, a vaquejada tem avançado muito. E esse debate, eu acho que é um debate prudente, precisa ter equilíbrio, porque isso envolve razões e emoções, e que precisa, de fato, ser discutido. Não pode, no meu ponto de vista, haver exagero com o trato com os animais. Mas hoje é isso que eu falei, está se evoluindo muito do ponto de vista da doma profissional, da evolução, que você não precisa mais estar judiando o cavalo, nem estar judiando o boi. Então se trabalha muito a questão da pista, como você percebeu, bastante forrada com areia, a própria luva que o vaqueiro se apoia também está sendo mudada a regulamentação para evitar que quebre o rabo do boi. Então são evoluções que são necessárias, de fato, para que de fato possa ter a continuidade desse esporte e que para o Nordeste isso é muito forte. Já vai na calça do boi, já passa a volta, vai descendo no torcida aqui, volta Rafael. Aí é pra faixa, vai decorrer. Valeu, boi. Nós estamos numa semana de vaquejada na cidade irmã aqui de Petrolina. O senhor pretende, se tiver uma chance, pretende lá tentar derrubar um dos bois? Com certeza. Ontem ainda à noite ainda fui dar uma olhada como é que estava o movimento e estou programado para que hoje, no final do dia, início da noite, cumprindo toda a agenda que tenho ainda hoje durante o dia de trabalho, no final do dia, início da noite, ainda irei participar da vaquejada de Petrolina, que é uma vaquejada já histórica, já de 3 décadas aí acontecendo vaquejada em Petrolina, como acontece também aqui em Juazeiro. Então a vaquejada de Petrolina participa hoje, faz parte de um circuito pernambucano e de fato envolve toda essa região. A gente costuma sempre dizer que Juazeiro e Petrolina hoje, em que pese sejam estados diferentes, sejam cidades independentes, mas tem uma inter-relação muito grande, e a gente percebeu isso muito forte na época que estava na duplicação da ponte. Inclusive já foi na nossa administração final, o quanto uma cidade depende da outra. Então o que acontece de bom em Juazeiro é bom para Petrolina, como também o que acontece de bom em Petrolina é bom para Juazeiro e para toda a região. A gente tem trabalhado sempre nessa concepção. Já tive a oportunidade mais no passado de ser um desportista com um desempenho muito melhor. Hoje, com a dificuldade de tempo, de estar praticando, de estar treinando, a gente tem participado, mas esse momento se tornou muito mais um momento de confraternização com amigos, de lazer e de um esporte que a gente gosta e que tem nas nossas origens. A alegria do vaqueiro é quando o sol vem nascendo, ele arriando um bezerro, escutando a vaca gemendo, e uma menina bem novinha pedindo leite e bebendo. Valeu, muito agradecido. Deixo Petrolina sem ver saída ainda para esse tipo de esporte. Vale a pena observar cavalos bem tratados e mansos, montados às vezes por crianças que ainda nem andam de bicicleta. No passado, os bois foram ritualizados e representados por gente fantasiada. No Bumba Meu Boi, por exemplo. Numa competição como a vaquejada, é impossível trabalhar com simulações. A proibição das esporas e dos chicotes foi um passo, mas a puxada pelo rabo e a queda do boi continuam sendo o centro do espetáculo. Aí, ponto novo. A volta lenta que a vem, ele tranca na mão direita, o boi desequilíbrio cai. Aí, Dilo Neto faz a volta, vai na boi, acredita, vai pra baixo.